Senhor presidente, vereadores, a plateia que nos prestigia, sejam todos bem-vindos. A imprensa, o vereador eleito Jober também, seja bem-vindo, sempre nos acompanhando, sucesso na empreitada a partir do ano que vem. Servidores da casa também. Mudando um pouquinho de assunto, semana passada tivemos aí, outro vídeo por favor, Marciano. Semana passada, 19 de novembro, nesse dia, comemoramos o Dia da Bandeira do Brasil. Teve uma homenagem bonita à bandeira promovida pelo Tiro de Guerra de Brusque. No sábado aconteceu também a formatura dos atiradores que nasceram em 2005, né? Totalizando 9 meses aí nesse grupo na formatura. Então fiz parte também, tenho lá meu filho Renan, o Rezende 88, então também estive acompanhando. E ontem, segunda-feira, participei de um evento e que falou um pouco também da bandeira do Brasil, o hino. Foi uma palestra muito interessante e parte dela eu trouxe até de algumas curiosidades para trocar aqui, para trazer para os vereadores. Alguns talvez já saibam, algumas outras situações não, então a gente trouxe para apresentar aqui. Pode mudar, Marciano, por favor. Primeiro, por que a data do dia 19 de novembro, né? Essa data para homenagem à bandeira. Lá em 1908, nessa mesma data, 19 de novembro, a capital do Brasil era no Rio de Janeiro e foi apresentado um projeto de lei para retirar aquela faixa branca bem no meio aí do círculo azul, onde constava a Ordem e Progresso. Então, um deputado, né, que tem o nome ali de Venceslau Escobar, ele suprimia da bandeira a zona branca com a legenda Ordem e Progresso. Entrou esse projeto, né? E os deputados federais, a Câmara funcionava em Brasília, resolveram pelo arquivamento do projeto. E utilizaram aquela mesma data de arquivar esse tipo de matéria para fazer com que seja 19 de novembro o Dia Nacional de Homenagem à Bandeira. Próxima, e daí a gente trouxe também aqui rapidamente, né? Eu não sabia a quantidade, ontem fiquei sabendo que já teve 13, atualmente é a 13ª bandeira do Brasil que foi apresentada e aqui está com mais tempo. A primeira aqui que chamou a atenção, a bandeira da Ordem de Cristo, lembra a Cruz de Malta. Essa foi criada justamente no descobrimento do Brasil em 1500. Depois teve outras, a 7ª bandeira chama a atenção que veio já trazendo o tom verde, né, a partir da 7ª bandeira, né, que hoje em dia, inclusive, é explorado. Na bandeira de número 10 já veio o formato do losango do meio amarelo, né, também que está até hoje sendo utilizado. A 12ª bandeira foi uma cópia, à época, praticamente da bandeira americana, né, só mudaram as listras em verde e amarelo e com as estrelas dos estados brasileiros. Mas só ficou 4 dias, né? Foi durante ali a proclamação da República. 4 dias depois, daí Dom Pedro já veio com essa bandeira que até hoje aqui está sendo em vigor, desde o dia 19 de novembro de 1889. Lá em cima eu deixei a bandeira para quem conhece a bandeira do Estado de São Paulo, que é interessante essa história também. Quando foi colocada a 12ª bandeira como opção, o Estado de São Paulo, né, mostrou uma opção alternativa e tentou emplacar, que era nas cores preto, branco, vermelho, conforme está lá no lado direito. Aí a ideia era, de uma vez por todas, né, a libertação do Brasil junto a Portugal, Europa, inclusive nas cores. Então, eles sugeriram que seria preto e branco, homenageando a raça negra e branca que ajudaram a colonizar o Brasil. Então, sugeriram dessa forma. Lá também ficou alguns dias, mas o que valeu mesmo foi no dia 19 de novembro a bandeira nacional que está aí, cor verde e amarela, conforme até hoje. Aí, para não perder a viagem, eles utilizaram como uma bandeira do Estado de São Paulo, que dura até hoje. Tá? Então, uma história. E nessa mesma pegada, os estados do Piauí, Sergipe e Goiás, aproveitando aquele modelo que só ficou 4 dias, mais ou menos fizeram uma cópia para os seus estados. Piauí levou bem a sério, Sergipe mudou um pouco, faltou um pouco de tinta, mas dividiu ali nas faixas, e Goiás da mesma forma. Então, é uma curiosidade que, apesar da bandeira ter ficado só 4 dias hasteada, esses 3 estados aproveitaram de outra forma.
Aí vem a questão do hino da bandeira, se o correto é juvenil ou varonil. Tem um refrão, recebe o afeto que se encerra em nosso peito, juvenil, ou é varonil. A gente acompanhou aí a execução do hino à bandeira, não só no TG, em todos os outros locais, e às vezes você sente alguém do seu lado que canta varonil naquele pedaço, e outro aqui vai no juvenil, né? Qual é o correto? É o juvenil ou é o varonil? Então, uma palestra ontem falou essa dúvida que tanto surge acerca da letra do hino à bandeira. Então, está cantando, às vezes, alguém que fala juvenil, outra que fala varonil, tem gente que não fala nada para esperar que a maioria ganha. Vamos para frente. Aí também, a gente, na palestra de ontem, acompanhou que em 1906, o prefeito lá do Rio de Janeiro, se chamava Francisco Pereira Passos, ele pediu ao Olavo Bilac para que compusesse um poema em homenagem à bandeira, né? Uma música ali para homenagear a bandeira, que até então não tinha. A bandeira era hasteada, com o hino nacional, mas uma homenagem à bandeira não existia, um hino. E esse professor Francisco Braga fez, que ele era da Escola Nacional de Música, a melodia, que até hoje existe. Então, em 1906, esse hino foi adotado pela prefeitura lá do Rio de Janeiro, onde funcionava a capital do estado também, né? Desde então, ele passou a ser cantado numa legislação estadual, sempre nas escolas do Rio. Pode passar. E não existe nenhum ato oficial do governo federal, né? O que existiu foi o início do hino nacional através, né, da prefeitura do Rio de Janeiro, lá em 1906. Por parte do governo federal, não existe nenhuma lei que criou um hino nacional, o hino da bandeira do Brasil. E tampouco ele foi... qualquer modificação surgiu na letra original do Olavo Bilac. E na letra original, o vereador Cacá, está lá a palavra juvenil. Então, o correto do hino é juvenil. Não tem nada a ver com o varonil. Mas por que tem gente que canta, às vezes, com varonil? Aí também tem uma explicação. A expressão varonil somente começou a ser utilizada em 1939. O hino foi criado em 1906, então praticamente 33 anos depois, pela Força Expedicionária Brasileira, a FEB. A explicação seria que a palavra varonil seria mais apropriada para ser cantada pelos soldados, que tem muitos deles acima da juventude. Isso foi informações que a gente juntou junto ao Senado Federal. Então, se for para cantar o correto, não fiquem na dúvida, cantem juvenil. Na parte ali, recebe o afeto que se encerra em nosso peito juvenil. Pode ter certeza que está cantando certo e se passar essa informação adiante, é a correta. E uma última curiosidade que ontem ele colocou para a gente lá, existe apenas uma bandeira de país no mundo, né, numa federação que possui duas faces. Normalmente você tem a bandeira de um lado, ou se você virar do outro, é o mesmo desenho, é a mesma, não tem nenhum tipo de mudança. Em qualquer país. Mas existe apenas um país no mundo que a face tem uma, o verso tem outra. E também eu não sabia dessa informação. E na hora ele apresentou também para a gente. Até não é muito distante daqui, mas pode rodar, que é a bandeira Pode rodar, Marciano, do Paraguai. A do Paraguai ela tem duas faces, né? Essa que está em cima, as cores são iguais, o que muda a parte redonda ali no meio. Numa face está dizendo, refere-se à República do Paraguai, a estrela representante com a data de independência do país, e virando a bandeira do outro lado, é a paz e a justiça com um leão, que representa o selo do Tesouro do Paraguai. Então é a única bandeira que tem dois lados, né? Um lado de um jeito, outro lado de outro. Uma curiosidade que eu, sinceramente, não sabia. De resto, todas as bandeiras têm a mesma formação, de um lado ou do outro, só o Paraguai que é diferente. E foi falado ontem também, mas é de conhecimento de todos, que o Nepal também é o único país que utiliza uma bandeira que não é no formato retangular. Ela é meio que recortada, bem mais reduzida. Demais, todos praticamente nesse mesmo desenho. E para finalizar, senhor presidente, também eu estive conversando com o pessoal da Coordenadoria Regional, né? Não foge nada do que foi narrado aqui pelo vereador Jean Pirola. E só para ilustrar um pouquinho, e se me permitem mais um minutinho aí, por favor, senhor presidente, seriam criados, segundo foi explicado, polos, né? Mais regionais, né?
ficaria o Feliciano Pires, né, uma escola aqui mais centralizada, que além da toda a estrutura do colégio, onde eu também estudei desde o primeiro ano até me formar no ensino médio, tem uma estrutura muito boa, é perto do terminal urbano, então tem uma série de situações. Colégio Santa Terezinha, nessa postura também fica, para pegar mais a região de lá, Limeira, Santa Terezinha, Bateias. O outro polo continua sendo também o Colégio Dom João Becker, permanece também com ensino à noite, né, que também pega a região do Dom Joaquim, a região do Maluche, parte do Dom Joaquim, porque o Gregório Lopes também fica, a noturno também, atendendo. E o Ivo Silveira, que seria o outro polo também, no bairro de Águas Claras. Essas são as informações que a gente coletou. Então, a ideia é juntar, né, para ter, dentro de uma área com mais objetividade, todos esses alunos. Isso não se refere ao turno da manhã, né, ou da tarde, e sim especificamente do turno da noite, que está sendo criados esses polos. Então, também só para contribuir com o vereador Jean Pirola. Vai ficar, né, lá no bairro, no início, Paquetá para o Sobrinho, né? Exatamente. Era isso, senhor presidente. Obrigado. Obrigado.